Bom dia, pessoal. Vamos para a segunda atividade de matemática do sexto D. Nós vamos ver a sequência sobre frações, né? A equivalência de frações, que a gente já viu alguma coisa na primeira atividade, né? E a relação de ordem entre frações utilizando os sinais menor que e maior que a gente viu também alguma coisa na primeira atividade. Então nós vamos aprofundar mais um pouco nessa segunda atividade. Eu vou explicar a atividade e vocês também depois podem dar uma olhada na apostila que tem junto abaixo da atividade, certo? Eu passei só umas 5 questões, aí vocês observam direitinho e respondam. Então vamos lá. Nessa primeira questão, quer saber: verifique se as frações a seguir são equivalentes, né? Então, o que são equivalentes? É quando uma fração é igual a outra, né? Ou seja, uma fração, você compara duas frações e elas representam a mesma parte do todo, certo? Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Aqui tem duas para você responder e colocar, verificar se são ou não equivalentes. Eu tenho um exemplo aqui, no primeiro quesito. Eu coloquei um exemplo aqui, e nós vamos comparar duas frações, certo? Então aqui veja. 5 quartos e 15 dozeavos. Para você comparar essas frações, você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda. 5 vezes 12 dá 60. Aí multiplica 4 vezes 15, o denominador da primeira vezes o numerador da segunda, dá 60 também. Então, essa fração é igual a essa. Então, elas são equivalentes, certo? Está correto. Se o produto der diferente, elas não serão equivalentes. Então, nesse caso, elas são equivalentes. Vamos ver um outro exemplo. Um outro exemplo aqui para ver se elas são equivalentes. Eu multiplico cruzando, 3 vezes 16 dá 48 e 8 vezes 7, 56. 48 é diferente de 56, então elas não são equivalentes, é isso? Então quando o produto der diferente, então elas não serão equivalentes. Vamos para a segunda questão. Sabendo que estas frações são equivalentes, determine o valor de x. Então vamos ver nesse segundo um exemplo. O segundo. Então nós vamos determinar o valor de x nesse caso aqui. Aqui eu coloquei um exemplo, o x em outra posição, mas você faz o mesmo, certo? Aqui eu vou multiplicar cruzando o número pelo x. Então eu vou ter 8x. 3 vezes 24, 3 vezes 4, 12, 72. Então eu vou multiplicar cruzando, certo? Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Como eu vou descobrir o valor de uma letra, então eu multiplico o número cruzando e deixo no primeiro membro o número que está multiplicado pela letra, junto com a letra. E os outros números que eu multipliquei, eu coloco o produto dele no segundo membro. X é igual a 72 dividido por 8. O 8 está multiplicando aqui, passa dividindo. Então, x é igual a 72 dividido por 8 dá 9. Então, como essas frações são equivalentes, o valor do x vai ser 9. O 3 aumentou para 9, o 8 aumentou para 24. Aqui aumentou o triplo. Aqui de 8 para 24 aumentou o triplo. Então aqui também vai aumentar o triplo, né? Uma vez que elas são proporcionais e equivalentes. Nessa questão 3 nós temos um probleminha. Fernanda e Joana são duas amigas que adoram comer pizza. Fernanda pediu uma pizza de calabresa e Joana uma pizza napolitana. Quando as pizzas chegaram, elas notaram que era do mesmo tamanho,
porém foram cortadas de forma diferente. A pizza de Fernanda tinha 6 pedaços e a de Joana tinha 8 pedaços. Fernanda consegue comer 4 pedaços de sua pizza e Joana comeu 5. Considerando as situações, qual das duas amigas comeu mais pizza? Joana ou Fernanda? Então nós temos aqui uma questão aqui. Então aqui Paula, né? A pizza foi dividida em 5 partes, ela comeu 3. E Damiana, a pizza foi dividida em 7 partes, ela comeu 4. Então vamos lá. Primeiro, Paula. A pizza dela foi dividida em 5 partes, ela comeu 3. Então nós temos 3 quintos, né? E Damiana, a pizza foi dividida em 7 partes e ela comeu 4, né? As partes consideradas coloca no numerador. Então nós vamos comparar essas duas frações. A de Paula dividiu a pizza em 5 partes, ela comeu 3, e a de Damiana dividiu em 7 partes, comeu 4. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento das questões anteriores, né? Multiplica cruzando. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. Então aqui 3 vezes 7 dá 21. E 5 vezes 4, 20. 21 é maior do que 20. Então, Paula comeu uma quantidade maior de pizza do que Damiana, né? Você multiplica cruzando e os números que você obter, você vai relacionar colocando sinal de maior que ou menor que. Então, 3 vezes 7 dá 21, 5 vezes 4, 20. Então, 21 Paula e Damiana 20. Então, Paula comeu uma quantidade maior da pizza que Damiana. Na questão 5, eu tenho: qual é o numerador da fração que possui o denominador 155 e é equivalente à fração 3 quintos? Então, tem um exemplo aqui. Eu quero saber qual é o numerador de uma fração que tem o denominador 108 e que é equivalente à fração 5 nonos. Então, eu coloco a fração 5 nonos e vou descobrir o valor desse x, semelhante à questão 2, né? Como eles são equivalentes, as frações são equivalentes, eu multiplico cruzando. Como eu vou descobrir o valor do x, eu tenho 9x. 5 vezes 108, 40, 4, 5. 540. X é igual a 540. O 9 está multiplicando, passa dividindo por 9. Dá igual. 54 dividido por 9 dá 6. Acrescenta o zero. Então o número aqui seria 60, o valor de x, né, que é o numerador. Se eu quisesse saber o denominador, eu colocaria o x aqui e colocaria o numerador que viesse, né? Nessa questão eu quero saber quem é o numerador da fração. Então eu coloco o x em cima da fração. Se eu quisesse no problema o denominador, então eu colocaria o x no denominador e eu teria o numerador. Então a fração aqui ficaria 60, 108 avos. Na questão 5 eu tenho: compare as frações abaixo e coloque os símbolos de maior que, menor que ou igual. Então nós vamos comparar aqui algumas frações. Na letra A, eu tenho um exemplo. Então eu faço 6 vezes 5, 30. 7 vezes 4, 28. Então eu posso dizer que 30 é maior que 28. É isso? Então essa fração aqui, 6 sétimos, é maior que 4 quintos. Na segunda,
5 vezes 9, 45. 8 vezes 7, 56. 45 é menor que 56. Então, eu posso dizer que 5 oitavos e 7 nonos, 5 oitavos é menor que 7 nonos, né? Eu multiplico cruzando também, do mesmo jeito. Aqui multiplica primeiro o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Depois o denominador da primeira vezes o numerador da segunda. Aí quando eu obtiver o produto, eu vou fazer a relação. Colocar maior que, menor que ou igual, né? Nessa letra C, eu tenho 3 vezes 35 dá 15, 10, 105. E 7 vezes 15. 7 vezes 5 dá 35, 7, 10. O que aconteceu com essa fração? Deu igual, né? Então, eu posso dizer que 3 sétimos e 15 35 avos são frações equivalentes, né? Ou seja, elas representam a mesma parte do todo, né? Ou seja, são frações iguais, né? Pronto, então nessas frações aqui, nesse assunto aqui de equivalência de frações, né, você vai comparar a fração, multiplica o numerador de uma por o denominador da outra, e depois o denominador da primeira vezes o numerador da segunda. O produto que você obtiver, os números inteiros, aí você vai comparar as frações, certo? Comparar os números inteiros e depois você compara a fração, se é maior ou menor ou igual. No caso de equivalência, os produtos dos meios têm que dar igual ao produto dos extremos, né? Por exemplo, multiplica o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E você vai observar essas frações, quando elas são equivalentes, elas representam uma mesma parte do todo. Esses produtos vão dar iguais, né? Se não forem equivalentes, você vai ter uma fração que é maior que a outra ou menor que a outra fração. Então, vocês vão responder, aí depois me envie, tá certo? Pode colocar só, faz o cabeçalho, né? Coloca o nome, a turma, a data e o seu nome e o nome do assunto. Aí colocar as respostas das questões. Não precisa fazer os cálculos, tudo não. Pode ser só o resultado, certo? Bom dia.